Oi pessoal, espero que estejam bem. Aqui é o professor Mohamed Chatterzadeh e aqui nesse vídeo eu vou ensinar como a gente pode fazer simulação usando o elemento 1D dentro do ambiente do ANSYS. Neste caso a gente vai simular uma viga em balanço e o modelo, o problema que a gente está propondo para analisar é uma viga engastada com comprimento de 4 metros e seção transversal quadrada, da forma que vocês estão vendo na imagem, com essas dimensões. Na sua ponta, na extremidade, eu estou aplicando uma força, no sentido que vocês estão vendo, igual 8 kN. Aqui o nosso objetivo é obter as tensões e também as deformações que estão atuando na viga. Depois a gente vai puxar o gráfico das tensões ao longo do comprimento da viga e também a gente vai calcular e vai pedir como resultado as frequências da viga, os 5 primeiras frequências e depois também os respectivos modos de vibrar, né? Aqui sempre a gente tem hipóteses iniciais, simplificadoras, e aqui essas hipóteses são material linear, pequenos deslocamentos, simulação usando o elemento 1D e também massa concentrada. Muito bem. Para começar a nossa simulação, eu preciso abrir o Workbench. Então, procuro aqui pelo Workbench. E a versão que eu tenho instalado aqui é a versão 2023 R2. Vai demorar um pouco até abrir o ambiente do Workbench. Agora eu já estou no ambiente do Workbench e a simulação que a gente quer fazer é uma análise estática. Então vou procurar aqui Static Structural e vou puxar para cá e vou soltar. Pronto, agora eu posso mudar inclusive o nome aqui, vou mudar para viga, certo? E vou clicar com o botão direito aqui em cima do Geometry e ele vai me dar algumas opções. Eu posso selecionar Design Modeler ou eu posso usar o Space Claim. Design Modeler é um ambiente mais antigo e o Space Claim é um ambiente mais novo e o Discovery ainda é um ambiente mais novo do Space Claim, mas é bem parecido. Aqui eu vou abrir o Space Claim, vou clicar em cima do Space Claim, ele vai abrir um outro ambiente onde eu vou desenvolver a geometria, ou seja, eu vou criar uma linha e vou criar a seção transversal. Pronto, já abriu o ambiente do Space Claim, agora eu quero criar uma linha. É muito simples criar uma linha, eu vou selecionar aqui o eixo X, vou ativar essa ferramenta de linha, vou clicar no ponto inicial aqui, né, das coordenadas, pode ser qualquer outro ponto também. Eu vou deixar alinhado, sem clicar em nenhum outro ponto, eu vou digitar o valor que eu pretendo. O comprimento está em milímetro, então eu vou colocar 4.000 e vou clicar em Enter. Pronto, já criou, né, essa linha e eu quero terminar essa etapa. Então, vou clicar em ESC e ele vai parar. Pronto. Vou clicar aqui em End Sketch Editing e vou clicar de novo no ESC para ele permitir a seleção somente da linha. Selecionei a linha, vou aqui clicar em Prepare. E aqui nesse item eu tenho os perfis que eu posso criar. Então vou clicar aqui. O perfil que eu tenho é um perfil quadrado. Então eu vou clicar aqui nesse tipo de perfil. Vocês estão vendo que tem outros tipos de perfil, mas esse perfil que eu estou precisando. Cliquei, então ele já criou o perfil aqui para esta linha que eu tenho. Claro, a gente não está enxergando esse perfil aqui. Eu posso mudar aqui no display ao tipo de ilustração, né? E ele continua não aparecendo da forma que a gente quer. Isso porque as dimensões não foram definidas exatamente da forma que a gente quer.
né? Então, eu vou clicar aqui em Beam Profile, depois em Rectangle, né? Com o botão direito, eu vou pedir para editar as dimensões do perfil. Aqui as dimensões vocês estão vendo, é 10 milímetros, mas as dimensões que eu quero são diferentes. Então eu vou clicar aqui, né, e vou definir o tamanho, clicando aqui, 346. Para outra dimensão também a mesma coisa, 346. Pronto. Ele já criou, né? Vou apertar o ESC. E agora eu não estou enxergando toda a seção. Eu posso apertar o botão Z aqui no teclado. Ele vai me mostrar assim dessa forma, ou eu posso pedir aqui com esse item para ele mostrar e trazer a seção para meio da página para eu poder enxergar. Perfeito, agora eu já tenho a seção transversal definida, eu vou fechar essa aba e ele vai voltar automaticamente com a seção nova para a linha que eu tinha criado. Corrigindo a seção transversal, a gente vê que já aparece aqui qual é a seção e qual é a linha, né? A linha central da viga. Perfeito. Feito isso, agora a gente precisa definir as condições de contorno e criar a nossa simulação. Eu vou minimizar essa janela e vou clicar aqui com o botão direito em Model e vou pedir para editar. E ele vai abrir o ambiente do Mechanical, certo? Bom, vou esperar um pouco para ele abrir esse ambiente. Pronto, eu já estou no ambiente do Mechanical, eu tenho a linha que eu já tinha criado aqui, né? Mas não está me mostrando a seção transversal. Isso é meramente ilustrativo. Eu posso clicar aqui em Display, né? E mudar e pedir para demonstrar com a seção transversal. Aí vai aparecer com a seção transversal que eu tinha definido para essa viga. Muito bem. Eu vou clicar aqui em Mesh para criar malha. Para isso, eu posso rodar sozinho e ele vai definir o tamanho, ou eu posso chegar aqui, como eu tenho um comprimento de 4.000 milímetros, aqui eu vou colocar 200 para cada elemento tenha o comprimento de 200 milímetros, ou seja, vai dividir em 20 elementos o comprimento da viga. Muito bem, então, agora eu vou clicar aqui com o botão direito em Mesh e vou clicar em Generate Mesh. Um detalhe importante, se tiver com unidades diferentes, vocês podem chegar aqui em Home e clicar aqui em Units, né? E vocês podem definir outras unidades. É uma consistência de unidades. Eu costumo usar milímetro, tonelada, newton, né? Mas vocês podem usar outras consistências, mas não esquece dessa relação e sempre coloca os valores coerentes. Muito bem. Feito isso, eu já tenho o elemento feito. Para definir as condições de contorno, agora eu vou clicar aqui em Aesthetic Structural, né? Ele vai me mostrar a viga, né? E selecionando essa parte, eu posso clicar aqui com o botão direito na parte de Insert, ele me mostra todas as condições de contorno que eu posso aplicar e alguns detalhes. Ou eu posso selecionar diretamente na imagem o que eu pretendo aplicar. Por exemplo, eu pretendo selecionar esse nó. Ah, professor, está difícil selecionar o nó, né? Como elemento de linha, fica um pouco difícil de localizar. Então, a gente pode chegar aqui em Display e ativar o Show Vértices. Aí ele vai mostrar vértices de forma bem clara. Bom, voltando aqui, vou selecionar essa etapa, esta parte da árvore. Vou clicar com o botão direito aqui, selecionando, eu vou colocar Fixed Support, ou seja, vai ficar engastado nesse ponto. E na outra extremidade eu vou aplicar a força, então vou selecionar, botão direito, Insert,
e eu vou aplicar uma força. Bom, essa força, neste caso, seria no sentido y negativo, né? Então, vou chegar aqui, vou mudar a definição, vou colocar a definição por componentes e vou falar que é uma força de 8.000 newton no sentido negativo, então menos 8.000. Aí vai colocar a força nessa ponta. Pronto, aqui vocês conseguem ver que está com tudo com tique verde, né, nessa árvore. Se tiver alguma coisa que não está coerente, não está resolvido ainda, vocês conseguem enxergar aqui. Né? Cada etapa dessa árvore a gente vai tratar em outros vídeos, vocês podem abrir, vocês podem olhar aqui. Mas o que a gente quer de solução, de resultado? Eu vou clicar aqui em Solution, botão direito, Insert Deformation. Eu posso pedir deformação total, por exemplo. Eu posso pedir deformação direcional, na direção, por exemplo, Y. Vou definir aqui qual seria o sentido. Vou pedir aqui como eu estou tratando como viga, né? A gente tem as ferramentas de viga. Então, só selecionando aqui, ele já vai me dar algumas informações assim de viga. Né? Cada tipo de elemento tem as suas particularidades e aqui, elemento de viga, as informações são dadas e os resultados são dados dessa forma. Pronto, por enquanto essas informações que eu quero, eu esqueci de puxar, não, as tensões já estão aqui, perfeito. Então eu vou clicar aqui e vou pedir para resolver. Vai demorar um pouquinho, ele está analisando, aqui embaixo está mostrando o desenvolvimento, né, o progresso. Depois de alguns segundos ou alguns minutos, a gente vai ter a solução. Pronto, já temos o problema resolvido. Algumas informações a gente pode ver nesse documento, né, quanto tempo demorou, quais são as informações. Ele vai entregar esse relatório que não interessa muito nessa etapa da nossa análise, mas é um relatório bem interessante. Eu vou clicar aqui em Total Deformation, a deformação total da viga. Eu quero que a ilustração seja com a seção transversal já. Aqui eu vou clicar na parte do display, eu vou selecionar esse item, aí ele vai me mostrar a viga com a sua seção transversal. A deformação direcional, né, como eu pedi na direção Y, tá bem coerente, está falando que aqui nesse ponto eu tenho aquele deslocamento. Quais são as tensões? Né? Tensão direta, e o que me importa é essa tensão máxima. Tensão máxima, como a gente previa, vai acontecer aqui nesse ponto de engastamento, o valor de 4,63 megapascal, aqui a unidade, né? Exatamente igual aos valores se a gente for calcular usando a solução analítica, certo? Bom, aqui a gente pode ver algumas outras informações, né? Em cada direção ele vai me mostrar essas informações, eu posso dar um play e ele vai me mostrar essa animação, né? Da deformação. E outra coisa que a gente quer saber, qual é o gráfico das tensões e das deformações ao longo da viga. Para isso, eu vou clicar aqui, botão direito, Insert, aqui na parte de Beam Results, né? Aqui eu vou pedir diagrama de momento e de tensão de cisalhamento. Bom, aqui a gente vê que ele pede para criar um path, né? Então, isso é um detalhe que a gente não criou anteriormente de propósito. Ele não vem pronto, então a gente precisa criar isso. Eu posso procurar por aqui, né? Digitando a comanda que eu quero. Ele vai me mostrar como eu posso chegar nesse ponto. Eu posso clicar diretamente, né? Ou eu posso clicar aqui em Model, Insert, e aqui Construction Geometry. Eu posso selecionar o Path. Feito isso, eu vou selecionar aqui o tipo, eu vou mudar para Edge, e eu vou clicar aqui em Geometry,
está em amarelo, vou clicar, vou selecionar a linha com essa seleção de vértice que eu tenho e vou clicar em Apply. Aí ele já selecionou essa linha e está chamando de Path. Eu posso mudar esse nome, né? Mas eu vou manter com o mesmo nome. Eu vou chegar aqui agora, eu tenho um path definido para colocar. Então ele vai falar, ao longo desta linha eu quero esse diagrama. Vocês podem definir esse path em outras direções, em outros casos, é uma ferramenta bem útil. Então agora eu vou pedir para resolver para esse caso também. Pronto, aqui eu tenho os diagramas. Ele vai me mostrar, ó, diagrama de tensão de cisalhamento, aqui os momentos, né? O momento que a gente estava esperando, né? Eu tenho um comprimento de 4 metros e uma carga de 8 kN. Então é justamente esse momento que eu tenho. E também o deslocamento, né? O deslocamento máximo que acontece na ponta. Certo? Perfeito. Então o primeiro e segundo objetivo já foram atingidos, né? Agora eu quero definir e calcular as frequências e modos de vibrar. Então vou minimizar de novo para voltar no ambiente do mecânico. E vou clicar em Solution com o botão direito e vou pedir para transferir essas informações dessa etapa para uma análise modal, né? Eu posso fazer assim, ou eu posso puxar a análise modal, ele vai já criar aqui já a análise modal para mim, ou simplesmente eu posso pegar aqui a análise modal que está aqui, puxar e soltar em cima do solution. Muito bem, já que está feito aqui, então agora eu preciso voltar para o Mechanical e vocês vão ver que vai aparecer a análise modal na sequência. Então basta clicar em cima, botão direito e Solve. E ele começa a resolver e ele começa a calcular as frequências, né? Aqui nesse caso eu não fiz nenhuma modificação e por padrão, se vocês clicarem nesse item de análises, as configurações de análise, ele já está definindo que é para calcular 6 modos, né? Vocês podem aumentar ou diminuir esse valor de 6, aí ele vai calcular outros modos. Quais são os modos mais relevantes ou não? Isso já são outros detalhes que vocês podem procurar no documento que ele entrega junto com a análise. Então isso precisa de uma análise um pouco mais profundo. Muito bem. Feito isso, clicando aqui, a gente está vendo que ficou tudo com tique verde. Vou clicar aqui em Solution, né? E ele vai me mostrar todas as frequências, as 6 frequências que ele calculou aqui nessa tabela. Eu vou clicar no primeiro, vou segurar o Shift, vou selecionar o último, ele já seleciona todas essas frequências. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para criar os resultados tudo de uma vez. Aí ele cria todas as deformações aqui e eu vou pedir para demonstrar, né? Então, clicando em cada resultado aqui de deformação é primeiro modo, que é nesse sentido aqui. O segundo modo, a gente percebe, primeiro e segundo modo são valores iguais. Terceiro e quarto também são valores iguais. Só muda o sentido dos eixos. Por isso que são valores iguais, mas o modo de vibrar é bem parecido. Aqui o quinto e o sexto. Tá bom? Bom, gente, aqui então a gente conseguiu desenvolver todos os objetivos que a gente tinha definido no começo. Eu espero ter gostado e até a próxima aula.